nos alegramos em Ti, Senhor. Declare a última vez ainda. Ainda que a figueira mesmo não assim floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. mesmo que as coisas elas não vão do jeito que queremos, o teu Deus não deixou de ser Deus. Por isso se alegre nele, no Deus que tudo pode, no Deus que tudo pode realizar. Cremos em Ti, Senhor, e nós não seremos confundidos nessa fé, porque cremos no Deus que tudo pode. E mesmo que não haja frutos, mesmo que a lua ou que o sol não clareie, sabemos que o Senhor é poderoso para operar todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus e sente no seu lugar. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor seja com todos nessa noite. Queria compartilhar um texto do Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Então Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é mestre, respeitado em Israel, e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença nesse lugar, te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor no nosso meio. Que a Tua palavra produza no nosso coração frutos, Pai, através dela sendo semente, e que ela encontre terra boa, para que produza muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Amém. Irmãos, esse texto, essa narrativa que você já conhece, que nós conhecemos da história de Nicodemos no encontro de Jesus. E eu queria destacar hoje, fazer uma reflexão com os irmãos acerca dos tempos em que vivemos, dos cristãos ou dos crentes, como você queira chamar, que encontramos nos dias de hoje. Houve tempo, irmãos, e não muito tempo, acho que talvez há 10 anos, 2004,
2004, 2002, 2000. Houve-se um tempo que quando você falava que era crente, o negócio era diferente, não era? Existia um tempo que quando você falava que era evangélico, que era cristão, as pessoas te olhavam diferente, as pessoas te respeitavam. Houve-se um tempo que a palavra cristão tinha um peso, né, verdadeiramente sobre o seu significado. E esse tempo passou e parece que com o se expandir do evangelho, muitas coisas também acabaram ficando para trás. Nos dias de hoje, as igrejas têm aumentado, o número de evangélicos tem aumentado. Em proporção, o estado do Acre, como já se sabe, é um dos estados mais evangélicos do país, a nível proporcional de habitantes, e é o maior estado com maior número de igrejas também, proporcionalmente ao seu tamanho. E esses números se expandem, esses números aumentam, mas será que todos aqueles que se dizem crentes ou cristãos, será que de fato são? A reflexão que eu queria trazer para os irmãos é: nós somos mesmos cristãos? Será que eu sou mesmo cristão? Antes de olhar lá para fora, antes de olhar para os números do IBGE, antes de olhar para um monte de igreja na minha rua, e eu? Será que de fato eu tenho sido um cristão? Irmãos, responder essa pergunta não é tão simples, porque requer uma série de análises, uma série de coisas que precisamos entender, como Nicodemos. Nicodemos um dia foi até Jesus, atrás de uma resposta, que muitas vezes ele não tinha. O fato é que na época de Nicodemos existia uma religião muito pesada, que era o povo judeu que se organizava ali na igreja, e era um povo, uma classe chamada fariseu. E o interessante é que o Nicodemos não era um fariseu qualquer, ele era mestre. Muito provavelmente, Nicodemos ele ensinava os mestres. Muito provavelmente, Nicodemos era um cara de muito prestígio e tinha muitos alunos. Ele era um professor. E Nicodemos, irmãos, ele tendo esse prestígio e naquela época tendo essa religião que se instaurava, e Jesus combateu bastante a classe dos fariseus pela sua hipocrisia, ele vai procurar Jesus atrás de uma resposta. Irmãos, o fato é que o dizer eu sou crente ou eu sou cristão, ele não é uma simples afirmação de quem professa a fé. Existe um homem de Deus que escreveu um livro chamado O Evangelho segundo Jesus, John MacArthur, da editora Fiel. E tem um trecho desse livro que diz assim, a graça barata e a pseudo-fé de um evangelho distorcido estão arruinando a pureza da igreja. O amolecimento da mensagem do Novo Testamento trouxe consigo um inclusivo e apodrecido que, de fato, ver quase qualquer tipo de resposta positiva a Jesus como equivalente à fé salvadora. Os cristãos de hoje são suscetíveis a aceitar qualquer coisa como fé autêntica em Cristo, com exceção, é claro, da rejeição declarada a Jesus. O evangelicalismo moderno desenvolveu uma margem de grandes demais, abraçando até aqueles cuja doutrina é suspeita ou cujo comportamento indica um coração em rebelião declarada às coisas de Deus. É lamentável, irmãos, mas é verdade. Os tempos, eles são outros, as coisas estão mudando e muitas vezes para pior. E, infelizmente, as coisas têm entrado nas nossas casas, nas nossas igrejas, e eu queria fazer essa reflexão hoje com vocês através da vida de Nicodemos, da conversa dele com Cristo. Como sabemos então que somos de fato cristãos? Como que Jesus ele realmente transforma e muda a minha vida? A primeira coisa que eu queria destacar, irmãos, é que Jesus, escute isso, ele sabe de todas as coisas. No capítulo 2, antes do 3, a gente entende um pouquinho do contexto. Jesus,
ele sobe até a cidade santa para a festa da Páscoa. E ele passa ali pela igreja em Jerusalém e vê aquela turma vendendo e comprando, comprando e vendendo. E ele pega um chicote e ali faz aquele discurso forte, virando aquelas mesas naquele lugar. E aí Jesus, ele, em João 2, do 13 ao 22, ele vê os líderes religiosos e o interesse deles na troca e na venda daquelas coisas ali, trocando e vendendo dentro do templo. E Jesus, ele começa ali naquele momento uma série de confrontos contra os líderes religiosos. Antes desse episódio, Jesus, ele vai até uma festa de casamento em Caná da Galileia, no capítulo 2, e transforma a água em vinho, como nós lembramos. É bastante provável que depois daquele primeiro sinal de Jesus transformando a água em vinho, ele tenha feito outros sinais que não estão relatados. Como o próprio João já escreveu, né? No capítulo 2, no versículo 23, diz assim, ó: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Olha só. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Esse verso vamos ver na NVI. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Volta no verso 24. Mas Jesus não confiava neles, volta mais 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que eles estavam realizando e creram em seu nome. Muito provavelmente Nicodemo estava naquele contexto. E aí o verso diz que muitos homens creram nele porque viram os milagres, mas Jesus conhecia. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus não confiava neles, pois conhecia a natureza humana. Irmãos, desses entre muitos que creram, muitos homens creram. Muitos homens começaram a seguir. Logo no início dos capítulos do Evangelho de João, tem o capítulo 3. Então, Nicodemos vai até Jesus. Nicodemos era um homem, irmãos, como eu, um ser humano como eu e como você. Talvez dentro de Nicodemos poderia ter um desejo genuíno de conhecer quem eram, como eu e como você. Talvez exista algo legítimo dentro de nós, de querer Jesus, na vida de Nicodemos também, como existe talvez em mim e em você. Contudo, Jesus vê o nosso coração. Contudo, eu quero que você entenda, Jesus nos conhece. Jesus sabe quem nós somos. Ele sabe o que de fato queremos. Ele sabe os nossos desejos mais profundos, aquilo que sentimos, aquilo que desejamos, aquilo que barganhamos, aquilo que almejamos. Jesus nos conhece, irmãos. E voltando aqui para o texto, a história de Nicodemos prova que Jesus Cristo, manifestando ali os seus milagres e o conhecendo, antes de Nicodemos chegar até Jesus, Jesus já o conhecia, já sabia quem ele era. Mas o fato, irmãos, é que, além de Jesus conhecer o nosso coração, além de Jesus ser onisciente e saber de todas as coisas, ele conhece também a nossa intenção. Quando Nicodemos chega para ele à noite, Nicodemos, ele começa exaltando, Jesus. Abre para mim no João 3, versículo 1, por favor, para a gente ler na versão da parede, da tela, que diz assim, ó: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que você está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade,
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando aquele homem chega até Jesus de noite, Jesus ele interrompe aquele homem e é muito franco. Jesus vai direto ao ponto, sem perder contudo a graça e a verdade. E ele fala assim: Nicodemos, o que tu precisa entender é que você precisa nascer de novo. E Nicodemos veio chamando ele de mestre, chamando ele de rabi, o mestre dos mestres, aquele cujo tinha uma estima entre os judeus elevadíssima. Um homem religioso, talvez, aquele que até dentro do meio político tinha também influência. E Jesus olha para aquele homem e diz: olha, se você não nascer de novo, você não vai nem ver o reino de Deus. Aquele homem viveu a vida toda para o reino de Deus. Viveu a vida toda para estabelecer as coisas de Deus no meio do povo. Irmãos, para entendermos se somos cristãos, olhe comigo para esse texto de João e vamos observar o seguinte. 3 pontos que eu queria observar, bem simples, que está no texto e que eu já falei aqui. Para entendermos se de fato eu sou um cristão, eu preciso entender em primeiro lugar, eu preciso nascer de novo. A nova criatura, irmãos, ela é um tipo de ação que transforma a vida de uma pessoa, regenera a vida de uma pessoa, faz de novo a vida de uma pessoa, do zero até uma estatura perfeita. Nascer de novo significa que você não tem mais a vontade daquilo que você tinha enquanto era uma velha criatura. Nascer de novo significa que os teus pensamentos, eles vão começar a mudar. A tua forma de ver a tua sogra, o teu tio, o teu pai, o teu parente vai começar a mudar, porque você nasceu de novo. O novo nascimento, ele requer de nós, ou melhor, ele age em nós como uma estrutura nova, totalmente nova. Nada fica quando nascemos de novo. Nicodemos, por exemplo, ele não era um ex-bêbado, um ex-drogado, um ex-ladrão. Ele era um homem que desde pequeno, talvez, como um bom judeu, começou a conhecer e a estudar a lei, e se tornou um mestre. Talvez Nicodemos era um homem bom aos padrões da época. Um homem justo, um homem íntegro. Um homem que nunca experimentou o mundo. Era aquele chamado bom moço. Era aquele jovem que todo pai queria que sua filha casasse. Um bom moço que respeita as leis, que segue íntegro, que anda de acordo com o que se é estabelecido para andar. Sempre foi certinho. Ele era um fariseu, irmãos. O problema de Jesus com o fariseu eram as práticas e os ensinamentos muito legalistas. Eles não podiam negar que eram bem morais. Eles viviam acima da média de uma ética. Por isso tinham respeito de Israel, mas Jesus não suportava a hipocrisia dos mesmos. Nicodemos, irmãos, ele era membro de elite, da parte da área religiosa. Um dos principais dos judeus, como lemos, um religioso entre os judeus, uma autoridade entre os judeus. Certamente ele também era membro do Sinédrio, que era um alto local que eles decidiam as coisas da nação. Nicodemos era mestre em Israel, mas Jesus olha para ele, olha aqui para mim, e falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Por que eu estou falando desses adjetivos aqui desse homem, que nem conhecemos pessoalmente, a não ser pelo que está escrito? Porque eu quero que a gente olhe para nós. Tudo que nós achamos que há de valor dentro de nós, tudo que nós achamos que fazemos que é bom, que é correto, que é puro, que é certo. Eu queria que você olhasse para isso. E você olhasse para Cristo. E você colocasse isso diante de Cristo e falasse: Senhor, por que eu faço isso?
Qual é o objetivo que me leva a ser um bom moço, ou uma boa moça, um bom homem, uma boa mulher nos padrões do mundo? O que me leva a fazer isso? Como eu falei no início, muitos creram, não é verdade? Jesus conhecia a todos e Jesus nos conhece. Amados, aquele homem tinha prestígio, aquele homem era ético, tinha moral, era culto, era mestre. Nesse contexto, irmãos, é difícil até a gente encontrar uma pessoa nesses padrões. Mas Jesus olha para aquele homem vai à noite, né? Ele vai à noite porque isso demonstra que ele não queria ser visto, talvez, pelos seus alunos, que ele estava indo até Jesus. Naquela época, Jesus já estava sendo observado pelos fariseus como um falso profeta. E eles já pensavam e eles já viam Jesus, na ótica dos fariseus, deturpando ou destituindo ou desfazendo das práticas religiosas. E aquele homem estava querendo algo com Jesus. Na verdade, inicialmente não parece que ele estava interessado em se converter a Jesus ou em seguir Jesus. Se a gente for parar para olhar o texto, não fica claro o que de fato Nicodemos queria indo até Jesus. Não fica claro. Contudo, Jesus ele não para no nascer de novo, e nos próximos versículos, a resposta de Jesus, ele diz assim, no versículo 2, no versículo 3, e Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Jesus não deixa Nicodemos prosseguir com as suas justificativas, com os seus elogios, com as suas afirmações, porque Jesus nos conhece. Muitas vezes nós vamos até Jesus, irmãos, cheios de argumentos. Muitas vezes nós vamos até Jesus cheios de estigmas, de frases de efeito, de frases de chave, de frases feitas. E falamos para Jesus aquilo que ele já sabe, mas queremos justificar em nossa consciência aquilo que estamos fazendo. E Jesus interrompe Nicodemos na hora: homem, tu precisa nascer de novo. Para de falar. Para de viver, para de respirar. Está errado. Ele interrompe ele abruptamente, interfere na conversa, e ele leva Nicodemos para o que de fato importa. Às vezes, irmãos, Jesus interrompe a gente para nos levar para onde de fato importa, para onde de fato vale a pena, para onde de fato Ele quer que nós estejamos. O que realmente precisa acontecer para ele se tornar um cristão, para Nicodemos, era nascer de novo. Nicodemos não queria saber, irmãos, em se tornar cristão, mas ele tinha uma curiosidade acerca de quem era Jesus. Era como se a gente pudesse parafrasear o texto que lemos com o seguinte texto, como se Jesus falasse para ele assim: Nicodemos, veja bem o seguinte, se você realmente deseja ter alguma parte comigo, não será de acordo com os seus termos, nem com os termos da sua religião, e muito menos com os seus jeitinhos. Aliás, no estado em que você se encontra, não dá, você precisa nascer de novo. Do contrário, você continuará cego para o reino de Deus, você continuará vivendo para a glória dos homens, você continuará rebelde e condenado. Por isso eu te digo, você precisa nascer de novo. Não importa quão religioso, ético, moral, culto ou dedicado você seja, boas intenções não salvam ninguém. Você precisa nascer de novo, senão não verá o reino de Deus.
Irmãos, é muito profundo quando Jesus ele nos leva para um ponto de decisão. Tornar-se cristão, ou se torna cristão, quem nasce de novo, irmãos. Se alguém não nascer de novo, essa pessoa pode continuar religiosa, pode viver de forma ética, moral, trabalhadora, mas ela precisa nascer de novo. Nós, e Nicodemos aqui, no caso que estamos lendo, estamos estudando, quando não nascemos de novo, não somos capazes de ver e nem provar de Deus absolutamente nada. Somos levados a cultivar em nós uma piedade que não nos leva a nada. Portanto, o primeiro ponto que eu queria que nós refletíssemos é o novo nascimento em Cristo Jesus, que transforma as vidas de uma vez por todas, sem jeitinhos, sem coisas ocultas, sem esquemas, mas com verdade e graça. A transformação de Cristo no novo nascimento transforma a nossa mente de uma vez por todas, porque em segundo lugar, ser cristão é uma obra sobrenatural da graça de Deus. Não é o que eu faço, não é quantas vezes eu faço, mas é o que eu creio e o que eu professo, o que eu falo e o que eu confesso. Ser nova criatura e se tornar cristão, entenda, é uma obra sobrenatural que vem de Deus, da sua infinita graça. O cristão, ele não é resultado do que faz para se tornar um, mas o fruto do cristão, ele é resultado de um ser renovado. Deus, ele nos transforma de dentro para fora. Ele nos santifica pelo Espírito através de nós, de dentro para fora. Saiba, meu irmão, que o próprio Deus em Cristo, Ele pagou um preço para transformar e para essa obra sobrenatural acontecer na nossa vida. Existe hoje algo que pode transformar a tua vida, que é a maravilhosa graça de Deus através da salvação em Cristo Jesus. E isso vem em Hebreus 12, versículo 2, ele fala que ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Ele é quem efetua no cristão tanto querer como realizar. Em Filipenses 2,13, ele é quem começa a boa obra na vida do cristão e haverá de completar até o dia de Jesus Cristo. Em Filipenses 1,6, afinal, é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É ele que te transforma. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque se dependesse de Nicodemos, ele não teria como ver o reino de Deus. Ele diz, não tem como ver, e depois ele diz, se não nascer de novo, não tem nem como entrar. Eu preciso entender que é através dele, somente por ele, que vem a sua vontade. A obra sobrenatural da graça de Deus, ela torna alguém cristão, começando com o novo nascimento, com o nascer de novo. E esse nascer de novo é algo que é operado do alto. É algo que é feito por nós, dentro de nós. Nós somos regerados, ou melhor, regenerados. E aí, irmãos, viver tudo isso, olhando para os dias de hoje, aquele irmão que se diz cristão, mas no trabalho não dá exemplo de cristão. Olhando para mim, que me digo cristão, e tenho o título de pastor, mas muitas vezes não dou exemplo. Nós precisamos refletir, irmãos, se de fato temos sido bom perfumes de Cristo por onde andamos. Se de fato temos sido luz daqueles que estão em trevas. E se de fato temos sido sal daqueles que não têm sabor nenhum. Precisamos olhar para nós. Temos problemas, isso é óbvio. Estamos aprendendo na EBD sobre a teologia
Mas isso não incapacita você de ser aquilo que Deus te transformou para ser. O cristão, ele não é aquele que ganha maior salário. O cristão não é aquele que passa menos problemas. O cristão não é aquele que tem todas as posses que deseja, que determina e que pisa e diz que aquilo está decretado, que é do pé, ele pisou e é dele. O cristão é aquele, irmãos, que tem a vida regenerada por Jesus Cristo e que ele não precisa colocar uma faixa na testa dizendo 100% Jesus, dizendo alguma coisa, como jogadores de futebol fazem e vivem uma vida totalmente avessa à vontade de Deus. O cristão é aquele que no seu andar e no seu caminhar, ele exala o aroma suave de Jesus, todos os dias da sua vida, porque ele é cristão, porque essa obra vem do alto. O cristão não é aquele que luta, ai meu Deus, que dificuldade, não. O cristão é aquele que é transformado. E se o pecado sobrevier, como veio em Jesus quando estava no deserto, Jesus permaneceu firme mesmo com fome. E usou a palavra para expulsar, para afrontar, para ir contra a afronta do diabo, do Satanás. Se você vê alguém se esforçando muito para ser cristão, desconfie. Porque o cristão é uma transformação de Deus sobre a tua vida. Que é aquele lugar que você reconhece que o lugar mais alto que você tem para ir aos pés de Jesus. Jesus, respondendo às indagações de Nicodemos, ele explica, falando, olha homem, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, você ouve o vento passando. Jesus, ele está tentando falar das coisas para Nicodemos, mas Nicodemos, em seu estado humano, não entende. E ele responde, Senhor, será que eu, sendo adulto, posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Estado humano, pensamento humano. Nós somos assim, irmãos. Muita coisa nós queremos humanizar. O fato de ser novas criaturas, o fato de nascer de novo é algo espiritual. Não tente usar das coisas que são corretas para mostrar que você é cristão. Seja cristão e as coisas que são corretas e agradáveis a Deus serão naturais na sua vida. As raízes mudam. Você está fincado agora numa terra, numa raiz que é impossível uma macieira da laranja ou uma laranja da manga, porque a árvore que ela foi feita para ser, ela dará o fruto que ela tem que dar. O versículo 3 nós já lemos, no 4, Jesus ele diz, Nicodemos, ele interpela, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos, acaso ele pode entrar no ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Senhor, mas como pode? Não dá, eu não consigo, mas eu sou homem, está vendo como é que é? Irmãos, a gente não consegue mesmo não entrar no ventre da mãe e nascer de novo, até porque isso não existe. Pare de pensar ou de materializar as coisas espirituais, achando que se o meu argumento resolve, o meu argumento não resolve. A minha forma de pensar não resolve, porque o cristão, ele é transformado pela maravilhosa graça de Deus, é espiritual. Jesus não somente ensina que nós não conseguimos por nós mesmos, como ele também revela que o novo nascimento é um milagre. Em João capítulo 1, você lembra que o Filho do Homem se encarnou, viveu entre nós sem pecado. E João, ele fala isso, que ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele veio para os seus, e os seus não receberam, portanto, todos aqueles
que nele creram, ele deu o poder de se tornar filho de Deus. E aí esse texto do capítulo 3, ele diz, no finalzinho do que lemos, da mesma forma que a serpente de bronze foi levantada por Moisés numa estaca no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Quem vê, irmãos, na época lá de Moisés, o povo estava tão obstinado. O povo somos nós, irmãos, sempre entenda isso, tá? Quando a gente vai ler algum texto da Bíblia, e a gente vê o povo e vê o homem, somos nós, não mudou não. A mentalidade humana é a mesma, de geração em geração. E o povo obstinado, reclamando, aí Deus fez vir um monte de cobra e picar a turma, e o pessoal estava começando a morrer pelo veneno da serpente. Aí Moisés ora, pede misericórdia de Deus, e Deus diz assim, olha, tu vai pegar uma haste muito grande, um poste, vai colocar uma serpente de bronze, vai fundir ali no bronze, vai colocar no topo do poste e vai levantar no deserto. Todo mundo que olhar para aquela serpente vai ficar curado e não vai morrer. Olha só a profecia de Jesus na época de Moisés. E Jesus cita isso para Nicodemos. Às vezes a gente é picado pelo pecado, né? Às vezes a gente se sente envenenado e se vê morrendo, mas eu queria lhe desafiar a olhar para Jesus com arrependimento e fé, que Ele pode te curar desse veneno maldoso que não vai te matar. Porque Jesus pagou o preço, irmãos, e hoje Ele tem poder para nos perdoar, para nos redimir, para nos regenerar e para nos salvar. E a santificação virá como um processo. O vento do Espírito sopra a vida no coração de quem é exposto por essa mensagem. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim, ó, vocês não nasceram de novo para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Vocês nasceram para uma nova vida, irmãos. Vocês nasceram para uma vida diferente. O pecador, ao nascer da água e do Espírito, ele é lavado com o sangue de Jesus. Assim como a água lava a sujeira, assim como a gente pega água para lavar o quintal, para tirar a lama, para tirar o lodo, o sangue de Jesus, ele te lava e ele te purifica de todo o pecado e iniquidade, porque ele conquistou isso na cruz, porque o Filho de Deus morreu no meu e no seu lugar, onde nós éramos para cumprir essa pena de juízo e morte, mas sobreveio sobre o Filho. Por isso que eu não posso menosprezar a ação da mudança de Deus na vida de um homem e de uma mulher que se torna cristão. Eu não posso aceitar, irmãos, o estado do Acre ser um dos maiores estados em proporção de maior igreja e de maior crente, e ainda ser um dos maiores estados de feminicídio no país. Não tem como casar. Por isso que nós temos que ser esse sal que salga, essa luz que ilumina. O perfume que sai da nossa vida, ele precisa exalar Jesus Cristo, mudança, transformação, que não vem de nós, é dom de Deus. E Nicodemos ali, querendo entender tudo isso, ele começou a ouvir de Deus o que era realmente necessário. Homem, está tudo errado. Tu está fazendo os teus planos, os teus projetos, mas calma, vamos primeiro nascer de novo. O cristão, em último lugar, ele demonstra os efeitos do novo nascimento. Para entendermos se somos cristãos, precisamos entender que precisamos nascer de novo. Precisamos entender que é algo sobrenatural da parte de Deus que nos alcança pela graça. E precisamos entender que quando isso acontece, nós demonstramos o efeito do novo nascimento. João, nesse versículo 8, João 3:8 diz, do texto que lemos, o vento sopra onde quer, você o escuta,
mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Agora, quem nasceu do Espírito, ele tem um controle que não é dele. Os nascidos do Espírito agora tem algo que governa ele, que não é mais ele. Não é mais a vontade dele, não é mais o desejo dele. Rapaz, ela gritou comigo, a minha vontade é gritar. Calma, tu é nascido do Espírito. Não é mais a tua vontade que reina sobre você, mas no centro do teu coração tem um trono agora, e quem senta nele é Jesus Cristo. Se ele é o rei que governa a tua vida a partir de agora, então é os decretos dele que estabelecem a tua caminhada a partir de agora. E o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos, olha, tu não consegue, você não sabe explicar, mas consegue notar as diferenças na vida de quem nasceu de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. As coisas acontecem para aqueles que se entregam a Deus, irmãos. Quem nasceu de novo, escute isso, é capaz de ouvir e sentir as palavras e as coisas de Deus. Quem nasceu de novo, muitas vezes não sabe explicar porque algumas coisas acontecem, mas continuam a acreditar que Ele é fiel. Quem nasceu de novo, de fato, precisa demonstrar os efeitos do novo nascimento, que é caracterizada por arrependimento, que é caracterizada por fé, por novidade de vida. E assim, irmãos, nós nos tornaremos cristãos. E eu queria que você aplicasse na sua vida como motivo de oração 3 coisas. A primeira delas, examine o seu coração e o seu comportamento. Como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 13, aquele texto que lemos sempre antes da ceia. Não deixe para se examinar uma vez por mês na hora da ceia, não. Se examine hoje. Fala, Senhor, Espírito que sopra, diz para onde que eu tenho que ir. O que eu tenho que deixar, ou o que eu tenho que fazer. Eu não quero ficar entranhado na religiosidade do tudo bem. E aí, irmão, como é que está tudo bem? Está tudo legal? Não, não está tudo bem não, irmão. Jesus sabe. E eu vou deixar isso me levar? Eu vou deixar isso me matar? Segundo, examine-se, primeiro. Eu pratico a justiça ou vivo como injusto? Eu não vivo pecando ou eu vivo na prática do pecado? Eu amo meu irmão ou apenas convivo à distância porque eu não vou com a cara dele? Eu creio em Jesus ou sou dominado pela ansiedade? Eu tenho sido vitorioso sobre o mundo ou eu vivo seduzido por ele? Reflita. Segundo, além de examinar o seu coração, a segunda aplicação para nós orarmos, humilhe-se diante de Cristo. Irmãos, nós precisamos estar aos pés da cruz todos os dias da nossa vida. Uma das chaves da vitória de Jesus sobre o diabo, sobre o mundo, sobre o inferno, é que toda hora ele estava recluso orando ao Pai. Nós temos que ter muito cuidado com a ausência da oração na nossa vida. Porque se nós não orarmos, e muito menos lermos a sua palavra, qualquer vento de doutrina pode nos empurrar, e qualquer sedução do mundo pode nos atrair. E sem falar das coisas internas, que podem me consumir, que é o pior que está dentro de mim. Humilhe-se aos pés de Jesus diariamente, confessando o seu pecado, seja qual for ele, se arrependa e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. A diferença do cristão não é que ele mais ou menos peca, isso é irrelevante. A diferença do cristão é que ele tem uma nova mente, ele tem um novo olhar, ele foi transformado. E se o pecado vier, a diferença dele é que ele se humilha e ele não aguenta viver com aquele peso, porque Jesus já levou sobre a cruz. E em terceiro, clame pelo Espírito. O Espírito de Deus, irmãos, ele é sopro de vida no nosso coração.
Muitas vezes nos sentimos vazios, nos sentimos sem nada e continuamos vivendo a religiosidade. O Espírito Santo é vivo, é o terceiro da Trindade e ele habita dentro de ti. Por isso, clame pelo Espírito Santo, admita para Deus: Senhor, a salvação é obra tua, eu não posso fazer nada, mas como sou nova criatura, enche-me, transforma-me, muda-me. Suplique, irmãos, a Ele, para que você viva uma nova vida. Eu queria orar com os irmãos. Se você puder, fique de pé, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E de olhos fechados, nós vamos cantar aquela canção. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Porque a primeira coisa, antes de tudo, Ele te conhece. Feche os teus olhos. E vamos cantar essa canção. Enquanto isso, você coloca a tua vida diante de Deus, falando ao Senhor: Senhor, será que de fato eu tenho sido um cristão? Será que de fato, Pai, eu tenho feito e tenho sido aquilo que o Senhor queres que eu seja, onde eu estou, aonde o Senhor me colocou hoje? Fala para Ele, irmãos. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida. Coloca diante de Deus o teu coração. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Peça para Ele: usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. sonda-me, Pede para o Senhor te sondar, meu irmão. quebranta, Pede para o Senhor te quebrantar, minha irmã. transforma, A obra salvadora e transformadora vem dele. enche-me, Não é pelo que tu faz, ou nem pelo que tu deixa de fazer. Sonda-me. sonda-me, É pelo que tu crê e professa com o teu... transforma, E enche-me, Senhor. Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado para que te agrade em qualquer hora e em qualquer. eis aqui a minha vida. Põe a mão no teu coração e de olhos fechados, fala para o Senhor: Senhor, eu não quero entrar na estatística de evangélicos desse estado, Pai, se não for para fazer a diferença.
Eu não quero entrar em números, Pai, estatísticos de igreja, como o estado que tem mais igrejas do país, se não for para fazer a diferença como um verdadeiro cristão. Meu Deus, nos ensina, Pai, ser verdadeiros cristãos, ser conhecidos como pequenos cristos, como os apóstolos foram conhecidos em Atos, pessoas que seguem e professam e são como Jesus. Meu Deus, nos livra de nós mesmos, Pai. Nos livra da cadeira de juiz, porque muitas vezes queremos julgar o próximo, muitas vezes queremos condenar o próximo e esquecemos de olhar para a trave que está no nosso olho. Nos ajuda, meu Deus, para permanecer firmes e fiéis. Nos ajuda, Senhor, a ter um novo nascimento, não todos os dias, mas de uma vez para todas. Meu Deus, olha para cada filha, para cada filho teu, Jesus, que o Senhor nos comprou, o Senhor nos adotou, o Senhor nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Olha para os nossos corações e nós oramos te pedindo, meu Deus, reconhecemos que a ação transformadora vem de ti. Espírito Santo, transforma a nossa vida. Eu repreendo todo o levante de Satanás, do diabo, Pai, do mundo contra a tua igreja, contra o teu povo. Meu Deus, que nós possamos nos humilhar a ti, Pai, que nós possamos nos prostrar a ti, que nós possamos clamar pelo teu Espírito e que nós possamos, Senhor, reconhecer todos os dias que longe de ti não há vida. Queremos estar ligados em ti como a videira, como ramos que estão ligados à videira, Pai. Poda o que precisa podar hoje, mas nos faz dar frutos para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Eu darei frutos para a glória de Deus, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Exalte a Ele, que pode todas as coisas sobre nós. Amém, meus irmãos. Guarda no teu coração essa palavra e saiba que Deus é vida, e vida em abundância. Amém, irmãos?